Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Ribas, sou criador do Projeto Gênios, um projeto onde ajudo pessoas a construírem legados de impacto social, ou seja, eu ajudo pessoas a ajudarem outras pessoas, através do compartilhamento de conteúdos e experiências que podem ser transformadoras, pelo menos para mim foram, e eu espero lhe ajudar a transformar a sua realidade e a realidade de pessoas que podem precisar da sua ajuda também. Eu acho que é importante antes, no início de toda essa jornada, você conhecer um pouco de onde tudo isso surgiu. Eu quero contar um pouquinho da minha história de onde surgiu o Projeto Gênios, tá? Então esse vídeo ele tem esse objetivo, que você entenda exatamente o porquê e o como que eu cheguei na metodologia que eu cheguei, tá bom? Eu era basicamente como qualquer outro jovem, digamos há uns 10, 15 anos atrás. Eu tinha meus grandes sonhos, minhas grandes ambições, e eu me sentia meio que perdido de como chegar lá, Eu tinha ideia do que eu queria, mas não sabia muito bem como conquistar. Meu pai é professor, minha mãe é assistente social, ou seja, eu cresci ali numa família de classe média, nunca me faltou nada, mas aquelas coisas que o jovem gosta sempre foram muito penosas, muito custosas de eu conseguir. Então, desde pequeno, eu sempre tive um desejo de ter as coisas, de melhorar minha qualidade de vida. E meu pai sempre foi minha base de ensinamentos, minha base moral, sempre falou muito de humildade, de ajuda ao próximo, de trabalho, sempre me falou para combater ali a preguiça, o egoísmo, o orgulho. Minha mãe sempre foi ali minha base de amor, minha base sentimental. Então, crescendo nesse ambiente ali de amor, de cuidado, de incentivo à ajuda ao próximo, de humildade, solidariedade e esse desejo de querer melhorar de vida, eu decidi fazer medicina. E eu ouvia muitas histórias do meu pai, que o meu avô, antigamente não tinha muito essa obrigatoriedade de formação, então meu avô ele descia os rios num barquinho e saía ajudando a população, dando remédio, extraindo dente, enfim. E meu pai sempre me contou essas histórias e isso me fascinava muito, Então eu queria fazer algo nesse sentido. Só que eu confesso que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu acho que todo aquele esforço, tanto para entrar quanto durante a faculdade, eu acabei me motivando mais pelo aspecto da melhoria de qualidade de vida mesmo, de melhoria de condições de vida. Eu lembro que cheguei, grande parte da faculdade, eu queria fazer cirurgia plástica, mais ali inspirado no retorno financeiro que eu teria, e na melhoria de qualidade de vida, de condições de vida que a cirurgia plástica poderia me proporcionar. Só que eu tive uma grande experiência que mudou completamente a minha visão sobre medicina. Então, lá no meu segundo ano de faculdade, eu passei a fazer um estágio num projeto da mãe de um amigo, um projeto da Secretaria de Assistência Social, que ajudava crianças em situação de rua. Na verdade, adolescentes ali em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, em situação de dependência química. E esses jovens, eles ficavam nas ruas, dormindo debaixo das pontes, usando drogas, cheirando cola. O objetivo do projeto era tentar restabelecer o vínculo, que havia sido ali perdido, parcial ou totalmente com a família, de modo que esse jovem pudesse retornar à sua casa e seguir a sua vida normalmente. Só que, esse projeto me permitiu ver uma realidade que eu sabia que existia, mas que eu nunca tinha vivenciado. Eu queria entender o que fazia um jovem, tendo uma família, decidir estar no meio da rua, dormindo debaixo da ponte, só você vendo como é que era, as condições que esses jovens ficavam embaixo das pontes, todos sujos, enfim, estavam ali sujeitos a abuso, a violência, enfim. E eles preferiam estar ali do que voltarem para suas casas. E aí, quando eu fui investigar um pouco mais a fundo, eu vi que o motivo que levava eles saírem de casa era que muitas das vezes eles eram abusados em casa. Eles sofriam violência, tanto física, quanto emocional, quanto sexual, em casa. Seja pelos pais, seja por vizinhos, por parentes, enfim. Muitos dos pais deles estavam presos por causa de droga, ou, enfim, eram grandes usuários de droga em casa. Então, era uma base familiar totalmente desestruturada. E para esses jovens estarem na rua, eles se sentiam mais amparados do que estar em casa. Então, eu basicamente sabia que isso existia, mas vivenciar isso na prática mudou um pouco mais a minha visão em relação à medicina, porque eu comecei a estudar sobre dependência química, por exemplo, e se fala muito na dependência química em relação à base familiar. Eu pensava, cara, que adianta um jovem desse, sei lá, receber um remédio para ajudar ali na dependência química, se ele não tem
básico do básico da vida, né? Que é uma base ali de apoio, de carinho, de amor, de atenção. Então eu vi as consequências, as piores consequências que a privação de amor e de carinho poderiam causar na vida de uma criança, de um jovem. Então eu passei a entender que as reais causas dos problemas de saúde de muitas das pessoas, não só na dependência química, depois eu fui ver que isso se extrapolava para grande parte dos problemas de saúde, eles tinham causas, origens sociais. Não adiantava simplesmente dar um remédio e mandar a pessoa de volta para a mesma condição social que fez ela adoecer. Então isso me influenciou muito a minha visão sobre a medicina. E eu passei a buscar considerar mais a realidade em que as pessoas vivem, né, as suas condições de vida, o seu estilo de vida como grandes fatores desencadeadores de doença. Então eu passei a entender, né, o conceito de determinantes sociais de saúde, né, que é o fato do ambiente onde as pessoas estarem inseridas serem propiciadores de saúde ou de doença. Então, se nada fosse feito para melhorar o ambiente que as pessoas vivem, não adianta simplesmente estar remediando as pessoas, né, num consultório médico. Então, por justamente saber que muitas das vezes o médico tem uma atuação limitada em relação aos determinantes sociais, em relação ao ambiente em que a pessoa vive, que eu decidi montar a minha primeira organização, a Saúde Solidária, né, que foi a Associação de Saúde Solidária, uma organização que eu criei para desenvolver projetos e empreendimentos sociais, né, que pudessem impactar o ambiente em que as pessoas vivessem, para que esse ambiente proporcionasse muito mais saúde do que doença. Não era uma ONG para fazer atendimento. Para mim, o que interessava ali era atuar na base, né, no ambiente em que as pessoas vivem. E assim, a gente começou as nossas ações, juntei com um grupo de colegas da faculdade, e nós começamos nossas atuações através de mutirões de saúde, né, em algumas áreas da periferia de Manaus. E assim, eu comecei a ficar muito vidrado nisso, assim, em querer conhecer mais sobre essa questão da influência do ambiente na saúde das pessoas. Tanto que eu decidi ter a minha segunda grande experiência, né, de vida, que foi um intercâmbio social na África, né? Eu queria saber, eu estava sedento ali por experiência, sedento por ver de fato como que o ambiente em diferentes contextos poderia impactar a saúde. E eu decidi fazer esse intercâmbio social. Foi uma época em que estava de férias da faculdade e eu decidi fazer ali 1 mês e meio de estágio, né, de intercâmbio social numa ONG que apoiava mulheres HIV positivas, né, na África em situação de vulnerabilidade social, de extrema pobreza, de abandono, enfim. Lá era uma situação, lá de fato foi a segunda grande experiência que transformou completamente a minha visão sobre o mundo. O projeto com crianças de rua já tinha sido algo extremamente transformador na minha vida, por isso que eu considero que as minhas experiências foram muito mais impactantes na minha vida do que toda a gama de conteúdos de livros que eu já li. E no Quênia eu confesso que foi algo muito mais profundo, né? Eu vi, todo mundo sabe que existe pobreza, que existe fome, mas vivenciar isso coisa, enfim, é muito impactante, é muito profundo. Então, as mulheres lá tinha muita questão do estigma. Então, quando as mulheres eram diagnosticadas com HIV, né, a família abandonava, os vizinhos, né, todo mundo começava a excluir essa pessoa socialmente, né? Ela ficava totalmente numa situação de isolamento e não conseguia emprego, enfim, ficava numa situação de pobreza mesmo, de fome, né? Pela primeira vez eu vivenciei o que é uma pessoa que sente que não tem condições de proporcionar o básico do básico da vida para ela e para sua família, né, que é a comida. Então, as mulheres elas faziam uma refeição no máximo, extrapolando 2 refeições por dia. Tinha umas que ficavam 1 a 2 dias sem conseguir nada de comida. E, enfim, aquela situação de crianças mesmo desnutridas, toda aquela situação que a gente vê nos livros, nos filmes, e você vê na realidade é algo bem mais profundo, né? Que adiantava, por exemplo, exclusivamente dar um remédio para uma mulher dessa se as condições sociais delas eram totalmente favoráveis à doença, né? Então, eu levei esse conceito da saúde solidária, né, de atuar no ambiente, de desenvolver alguns projetos lá de produção rural, né, de conseguir um terreno. A gente começou a plantar lá algumas coisas. A minha ideia era desenvolver um projeto em que pudesse ser fonte de alimento para elas e pudesse gerar renda para que elas pudessem arcar com os outros custos que elas tinham, né, que não é só comida. O projeto teve alguns resultados, né, porém existia um grande problema aí, que foi a emergência da situação, né? A demanda imediata que elas tinham de resultados. Não adiantava elas estarem investindo num projeto que ia dar frutos em 2, 3, 4 meses, né? Esperando a produção ficar pronta depois de todo esse tempo. E para quem sabe dar algum outro
alimento, né? E ainda ia demorar para o negócio pegar mesmo. Então, muitas delas foram abandonando e eu tive ali uma primeira grande lição, né? Que em alguns momentos as pessoas de fato precisam do assistencialismo, sim, precisam ter acesso a pelo menos o mínimo do mínimo para manter as condições básicas, né, de vida. E assim, dentro dessa realidade, eu também comecei a ficar profundamente incomodado, né, com essa, enfim, com todas essas mazelas, com a pobreza, com tudo isso. Você tem uma ideia, tinha muitas crianças, né? Criança sempre foi meu ponto fraco. E conversando lá com com o presidente da ONG que eu fui trabalhar, ele dizia que muitas das crianças também eram HIV positivas, né? E elas adquiriam isso no momento do parto. Eu pensava, cara, mas não tem hoje em dia já medidas que podem prevenir que a criança nasça com HIV? E ele falou que, beleza, que sim, né? Que tinham mesmo, mas que isso acontecia quando as mulheres tinham filho no hospital, né? Eles tomavam todos esses cuidados. Mas muitas não iam para o hospital ter os filhos no hospital, eles tinham filho em casa. Eu perguntava, mas por quê? Por que não vai para o hospital para ter um filho no hospital? Preferia ter em casa e a criança vai ficar a vida toda com HIV porque ela não foi para o hospital? Ele falou, porque aqui a saúde ela não é totalmente de graça, né? Para mulher ter um filho no hospital, ela teria que pagar. Aí eu pensei, cara, deve ser um valor absurdo, né? Quando eu perguntei dele o preço, ele falou que era, fazendo o comparativo para o real, né? Algo em torno de R$20. Então, por não ter algo em torno de R$20, as mulheres não conseguiam levar seus filhos para terem, enfim, o parto no hospital e acabavam tendo um filho com a vida inteira comprometido ali com o vírus por causa de R$20. Cara, era um conjunto de situações que, enfim, você não tem como voltar a mesma pessoa dali, né? Você não tem como ter os mesmos interesses depois de ter uma experiência como essa. Por isso que eu sempre vou defender que são conhecimentos e experiências que transformam as pessoas. Tá? Só as experiências isoladas não adianta, mas só os conhecimentos isolados também não adianta. Então, quando eu junto conhecimentos e experiências, de fato eu consigo me transformar e consigo me tornar um grande transformador de realidades, né? Então, isso para mim mudou completamente a minha visão de mundo. Voltei de lá totalmente transtornado. Eu achava que tudo era fútil, enfim, quase que eu desistia da faculdade. Eu saía acabava de ter uma conversa com o presidente da ONG de lá, ouvindo história de alguém que estava para, enfim, morrer lá de fome. E aí eu sentava na mesa da faculdade, estavam discutindo reality show, estavam discutindo novela, enfim. Eu saía. Foi um momento onde eu fiquei bastante conturbado, até o momento que eu percebi que eu não podia julgar as pessoas, porque se eu não tivesse essas experiências que eu tive, eu provavelmente estaria ali discutindo a mesma coisa que elas. Então, eu tive aquela experiência, eu tive toda aquela transformação, eu não podia querer que as outras pessoas tivessem a mesma visão de mundo que eu estava tendo, sendo que elas não tiveram a experiência que eu tive. Então, isso me acalmou um pouco mais, eu consegui, enfim, seguir a minha vida ali. Eu tinha pensado em desistir da faculdade, depois eu vi que não, eu poderia, dentro da faculdade, como médico, né, depois, fazer muito mais pelas pessoas do que sendo só um estudante, enfim. E assim, desde que eu voltei dessa primeira vez do Quênia, né, eu comecei a me aproximar mais de um tio meu, que tinha grande experiência, né, com projetos sociais, com movimentos sociais. Ele me ensinou muito do que eu sei hoje, né, em relação à construção de projetos que de fato impactem realidades, né, que de fato sejam sustentáveis, que sejam viáveis, que tragam impacto de fato para as comunidades, né, onde esses projetos são desenvolvidos. Então, ele meio que entrou na saúde solidária, né, na minha organização, e a gente começou a buscar um outro nível de projeto, né, projetos mais na base dos problemas, né, projetos de geração de renda, de educação, projetos que pudessem mudar de fato o ambiente que as pessoas vivem. A gente começou a fazer alguns trabalhos em comunidades rurais, né? A ideia era que a partir da alimentação, a partir da produção rural, a gente pudesse matar 2 coelhos ali numa cajadada só, né? A gente pudesse aumentar a produção de alimentos saudáveis e pudesse, a partir disso, desenvolver social e economicamente aquelas comunidades. Só que assim, a gente parou, a gente sempre tinha ali um grande limitador, que era a questão financeira, né? A princípio nós tirávamos dinheiro ali do bolso para fazer alguns dos projetos, mas a gente buscava também financiamento em prefeituras, né, até na universidade, através de projetos ali da universidade, e sempre nessa dependência de outra pessoa, de outra organização, e acabava que o dinheiro não saía, ou quando saía menos do que era pactuado, e a gente ficava, enfim, a gente não conseguia terminar desenvolver os projetos e alcançar os objetivos que a gente estava pretendendo.
Então, eu juntei essa experiência do Quênia com a experiência dessa tentativa de desenvolvimento de projetos no interior, né, com financiamento de terceiros, e eu tomei uma grande decisão a partir dessas duas experiências, né, que eu queria, de fato, ser rico. Eu tinha uma relação muito diferente com o dinheiro, né? Para mim era aquele negócio mais passivo, do tipo, tudo bem, tanto que eu ganhar, o dinheiro não é o mais importante, o que importa são os meus projetos, o impacto que eu vou ter na vida das pessoas e o que eu ganhar, né, junto com a medicina, estaria ótimo, né? Porém, eu comecei a ver que quanto mais recursos eu tiver, se eu tivesse, por exemplo, dinheiro, se eu fosse milionário naquela minha primeira experiência do Quênia, eu teria feito muito mais coisa, eu teria impactado muito mais gente, eu teria conseguido desenvolver muito mais projetos de muito mais impacto. Então, eu passei a mudar um pouco a minha relação com o dinheiro a partir daí, né? Eu percebi que, de fato, quanto mais rico eu for, maior é o impacto que eu vou ter nos meus projetos, tá? Não necessariamente todos os projetos precisam de dinheiro em si, né? Não é só o dinheiro que precisa, né? Precisa de todo um conjunto de outras coisas, mas a parte financeira é fundamental. Então, eu decidi que eu iria abrir minha clínica, eu iria fazer muito dinheiro com a minha clínica e a partir do dinheiro que eu fizesse, eu mesmo iria financiar meus projetos. Então foi quando eu decidi, né, de fato, investir na minha formação médica, fazer uma medicina que de fato fosse congruente com o que eu estava acreditando, né, com essa questão da abordagem não só sobre a doença, mas a abordagem sobre a pessoa, sobre o ambiente em que a pessoa vive, sobre as condições e os hábitos de vida das pessoas. Então, logicamente que isso depende muito de classe para classe que você trabalha, mas dentro de uma clínica, por exemplo, de atendimentos particulares, se eu não trabalhasse o estilo de vida das pessoas, eu não teria como proporcionar saúde para as pessoas. Então, eu fui com essa mentalidade, eu passei a estudar muito sobre os fatores que levam as pessoas a terem saúde e não só a doença, passei a estudar muito sobre alimentação, né, e eu concluí que, de fato, é impossível você alcançar grandes resultados de saúde se você não melhorar a sua alimentação. Então, eu basicamente desenvolvi uma clínica voltada para ajudar as pessoas a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis, de modo a ajudá-las a alcançar melhores resultados de saúde. Logo depois que eu, servi o exército, né, depois de formado, eu consegui abrir minha clínica e, ela deu muito certo, né? A proposta depois acabou se desenvolvendo, direcionando mais para o emagrecimento. Deu muito certo e eu acabei vendo a clínica como uma empresa de dentro de todo o conjunto de empreendimentos que eu iria criar para melhorar a vida e a saúde das pessoas, né? Então, eu também partia da premissa que não adiantava eu só falar de alimentos saudáveis na minha clínica se não tinha alimentos saudáveis disponíveis, né? Então, eu comecei a desenvolver também uma série de outras empresas. Eu abri uma cantina escolar, abri uma loja de produtos naturais, comprei um terreno para produzir alimentos orgânicos, enfim, comecei a abrir uma série de outras empresas concomitantemente à clínica para aumentar a produção, né, e a oferta de alimentos mais saudáveis também. Só que eu era só um. E foi um dos grandes aprendizados também que eu tive na vida, né? Que não tem como você abraçar o mundo, não tem como você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você precisa primeiro consolidar determinado projeto para depois investir nos outros. Então, todos os outros projetos não deram certo, né? Tirando a minha clínica, todos os outros projetos me deram mais prejuízo do que, de fato, conseguir alcançar o objetivo que eu queria. Eu acabei fechando tudo e focando só na clínica mesmo, para eu também não abandonar ali minhas vivências comunitárias. Eu peguei um programa de saúde da família, né, num município, numa área rural de um município do interior aqui do estado do Amazonas. Então eu passei a ser o médico de uma comunidade rural, ribeirinha, chamada Jandira, aqui do interior do estado do Amazonas, né, no município de Iranduba. E ali era uma forma de eu me sentir ainda numa espécie de projeto social comunitário, né? A minha clínica tinha sua função social, mas era uma classe diferente, né? E eu queria, de fato, usar os meus conhecimentos para ajudar também pessoas em situações menos favorecidas. E esse projeto me permitia isso, né? Esse trabalho em áreas rurais me permitia isso. E me permitia também ter contato com uma comunidade e passar ali a estudar, continuar tendo esse contato com o ambiente em que as pessoas menos favorecidas vivem, né? Ou pessoas mais simples vivem, não vou nem dizer menos favorecidas, que lá eles têm tantas riquezas, que eles até maiores do que o que a gente tem aqui na cidade. Mas a partir do trabalho, né, nessa área rural, também continuei ampliando ali meus horizontes em relação às experiências com comunidades rurais. E depois que a minha clínica começou a andar, a desenrolar, a crescer, né, a ideia pegou muito, foi muito bem desenvolvida e ela começou a crescer.
eu decidi retornar ao Quênia pela terceira vez, né? Naquela minha primeira experiência, naquele primeiro ano eu tinha ido 2 vezes, né? E eu decidi fazer minha terceira viagem depois de 5 anos. E, enfim, eu infelizmente algumas mulheres, né, já haviam falecido, algumas crianças já haviam falecido, e já com toda uma nova cabeça, uma nova vivência, uma nova mentalidade, eu voltei para lá e já fui com alguns recursos a mais para a gente implementar de fato já alguns projetos que gerassem tanto recursos imediatos quanto recursos de médio prazo, né? Então nós construímos um galinheiro, nós construímos, enfim, um ponto, né, de venda, um local onde era para ser um mercadinho, onde eles pudessem vender materiais para gerar renda de imediato, né, e com o tempo vendessem os produtos que fossem gerados na atividade produtiva que a gente estava criando ali, que no caso era o galinheiro, né, os ovos. E, enfim, consegui já de fato implementar, dar um passo a mais, né? A África, ela tem, eu julgo que a África está uns 50 anos de atraso em relação ao Brasil, imagina aos países desenvolvidos, né? Então tem muito trabalho lá a ser feito ainda de base, mas só de ter conseguido construir isso lá, para mim já foi uma grande vitória. E aí, assim, misteriosamente, logo depois que eu voltei dessa minha viagem da África, no caminho no trajeto de avião, né, que foram em torno ali de 9 a 12 horas, se for somar tudo, eu vim lendo um livro, né, Os Segredos da Mente Milionária. E até hoje eu não sei dizer se foi o livro, né, porque o livro traz muitos conceitos de prosperidade, né, desbloqueia muito a sua mente em relação à prosperidade, então ele mudou muito a minha visão em relação ao dinheiro também. Ou se foi a experiência do Quênia, uma espécie de, sei lá, retribuição divina. Mas o meu lucro, o meu faturamento na clínica, quando eu voltei dessas 2 experiências, ele duplicou, né? Ele dobrou. Eu passei a ganhar o dobro do quanto eu ganhava antes de fazer a viagem do Quênia e antes de ler Os Segredos da Mente Milionária. Então, enfim, meu faturamento começou a ficar... eu comecei a ganhar muito acima do que eu estava ganhando, que eu imaginava que eu iria ganhar com a clínica. E eu acabei saindo, né, do Jandira, eu acabei, enfim, me desenvolvendo materialmente muito bem, enfim, levantar bastante recursos, me desenvolver financeiramente. Só que eu via que eu trabalhava demais, né? Eu comecei a focar muito trabalho na clínica. Entrava 9 da manhã, saía 9, 10 da noite. Ganhava muito dinheiro, mas eu já estava com... Eu tinha saído já do Jandira, eu ia pontualmente no Jandira fazer algum tipo de trabalho social, mas lá agora até já sem estar vinculado à prefeitura, ia só por conta própria mesmo, mas como eu já estava com muito trabalho, eu acabei até diminuindo as minhas idas, minhas frequências de ida ao Jandira, né, e ao meu contato com as pessoas de lá do Quênia. Então eu decidi, né, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para melhorar isso, né? Não adiantava eu só estar ganhando muito dinheiro se eu não tinha tempo para fazer os projetos, as coisas que de fato brilham meus olhos. Então eu comecei a entrar de cabeça numa outra área, né, totalmente diferente da medicina, que é a questão do marketing digital, né? Eu abri uma empresa junto com um sócio para produzir conteúdos para ajudar médicos a terem sucesso ali no atendimento particular. Então, essa empresa, né, de marketing digital, de produção de conteúdo na internet, deu muito certo. Hoje, ela é minha grande fonte de renda, e ela me permitiu chegar onde eu cheguei agora, né, na situação onde eu estou agora, onde eu tenho uma base de recursos confortável e eu tenho tempo, um pouco mais de tempo disponível para eu investir nos meus projetos. E investir, inclusive, no Projeto Gênios, né? Então, a partir dessa situação em que eu estou hoje, né, um pouco mais confortável de tempo e de recursos, né, eu decidi focar no meu grande projeto de vida, que era Gênios, né, a escola que eu quero desenvolver para atuar na base de todos os problemas, que é a educação, né? Eu vejo que as pessoas não têm essa mentalidade de construção de grandes projetos, né, de ajuda de forma mais ampla, né, de impacto social. Elas não têm essa perspectiva porque elas não são incentivadas a isso, né? Em nenhum momento, em nenhuma escola, em nenhuma faculdade você é direcionado, assim, você recebe um passo a passo, ou você é estimulado ao desenvolvimento de suas habilidades para você montar e desenvolver grandes projetos. Então, eu via que tinha muito trabalho para ser feito, né? Não só na África, mas aqui também, no interior, enfim, existe muito trabalho social, muitas mazelas, muitas causas, né, para se atuar. E eu sozinho não ia conseguir construir e atuar em tudo isso.
Mas e se eu formasse um exército de pessoas motivadas em atuar em causas, nas suas respectivas causas sociais? Será que eu não conseguiria ter um impacto muito maior? Então, a Genius Física, né, tem essa proposta de atuar desde o jovem, né, incentivar ali as inteligências, as virtudes da criança, né, e à medida que essa criança vai crescendo, estimulando os outros aspectos do desenvolvimento, né, a parte física, a parte mental, a parte social, a parte profissional e a parte moral, sendo transversal aí em todo esse processo. Então, até eu conseguir desenvolver, né, angariar todos os recursos que eu preciso para fazer a minha Genius Física, eu vou dar início a esse projeto a partir da Genius Digital, né, a partir desse projeto aqui, onde eu vou compartilhar conhecimentos e experiências que para mim foram transformadoras, mas que podem também te ajudar a construir um grande legado de impacto social. Então, o projeto Genius Digital é como se fosse um MVP do projeto Genius Físico, né, do projeto Genius maior, da grande escola que eu quero construir. Então, o MVP é um conceito, né, das startups ali, do mundo do empreendedorismo, que significa mínimo produto viável. Então, eu vou iniciar com o básico do básico, que eu quero transmitir de conteúdos e de experiência para as pessoas, que eu já acredito que pode ajudá-las a transformarem em realidades, né? São conhecimentos e experiências que eu quero compartilhar para ajudar as pessoas a ajudarem outras pessoas, tá? E o como que eu vou ajudar as pessoas a fazerem isso é assunto para os próximos vídeos. Então eu te convido a acompanhar o nosso canal, te convido a acompanhar todos os nossos meios de distribuição de conteúdo, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, futuramente nós teremos ali um podcast também. Então, se vocês têm interesse em se desenvolver biopsicossocialmente, se você tem interesse em desenvolver profissionalmente, né, materialmente, né, e moralmente, de modo a ampliar os seus recursos para que você possa desenvolver mais projetos, né, e melhores projetos de impacto social, projetos que de fato podem transformar realidades, eu te convido a acompanhar todos os próximos vídeos desse canal, que a gente tem muito conteúdo ali organizado para te passar, tá bom? Tem vários livros, tem vários conteúdos teóricos, mas o que eu gostaria mesmo de passar aqui para vocês são conteúdos práticos. Como eu falei aqui um pouco para vocês, não consegui colocar tudo aqui nesse vídeo, mas tive várias experiências muito negativas, né? Eu errei muito, então não só eu, né? Toda a experiência que eu tinha com meu tio, com a minha organização, com meus projetos, então eu errei bastante. Não vou dizer aqui que o que eu estou passando para vocês enfim, é um mar de rosas, é um método que 100% das vezes vai funcionar. Não, na verdade o que eu quero transmitir aqui para vocês são as experiências, os conhecimentos e as experiências que para mim já deram certo e os conhecimentos e experiências que não deram certo para mim, tá? Para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e que você possa ter muito mais resultados e resultados muito mais rápidos do que eu tive e não passa ali, por exemplo, pela possibilidade de você chegar cheio de energia, cheio de recursos para fazer um trabalho numa comunidade, você inicia com tudo e depois você não vê o trabalho, o resultado aparecendo, ou você não vê a motivação da comunidade, você começa a achar que a comunidade é ingrata, ou então que a comunidade está querendo se aproveitar, enfim, tem que ter muito cuidado, tá? Existe uma ciência por trás do trabalho comunitário, do trabalho social, enfim, existem pessoas que já passaram, já tiveram experiências mais exitosas e eu tive acesso, contato, tive a oportunidade de aprender com essas pessoas e trazer esse conteúdo de uma forma mais estruturada, mais elaborada, mais sistematizada, para poder te direcionar de uma forma melhor, para que você tenha mais sucesso do que eu tive nos meus projetos, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos.